Bom dia a todos. Vamos acomodando para começarmos esta nossa jornada, já com algum tempo de compensação. Queridos amigos, é com profunda alegria e gratidão que, em nome do Instituto Diocesano de Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa, vos dirijo as minhas mais cordiais boas-vindas a esta jornada de reflexão e estudo que visa comemorar os 1700 anos do Concílio de Niceia. A quando da proclamação do Jubileu da Esperança, o Papa Francisco, na bula Spes non confundit, afirmou que o Concílio de Niceia é um marco miliário na história da Igreja. O aniversário da sua realização convida os cristãos a unirem-se no louvor e agradecimento à Santíssima Trindade e, em particular, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, que nos revelou este mistério de amor. Por isso, reunimos hoje, neste tempo jubilar de graça e renovação espiritual, para recordar um acontecimento que marcou de forma decisiva a vida da Igreja e a sua missão no mundo. O Concílio de Niceia, celebrado no ano 325, permanece como uma pedra angular da nossa identidade cristã. Foi nele que a Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, proclamou com firmeza a verdadeira fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai. Ao longo de 1700 anos, este testemunho de unidade e fidelidade ao Evangelho tem sustentado gerações de crentes, ajudando-nos a professar, com convicção e esperança, as palavras do credo que todos os domingos rezamos. O emprego da expressão "nós cremos", utilizada pelos padres conciliares, e não só o "eu creio", como fazemos habitualmente, faz do símbolo de Niceia não um mero ensinamento ou uma definição dogmática, mas uma confissão de fé singular e plural, a prova decisiva da ortodoxia da tradição apostólica. Neste ano jubilar, em que a Igreja nos convida a regressar às fontes da fé e a renovar a nossa comunhão com Cristo, ancorados na esperança que não engana, celebrar Niceia significa aprofundar a nossa identidade batismal, fortalecer a unidade da Igreja e redescobrir a centralidade de Cristo na nossa vida pessoal e comunitária. O Concílio de Niceia permanece novo e por isso continua a ser uma permanente provocação para a Igreja de hoje. Nas igrejas orientais é considerado o concílio por excelência e não um concílio entre outros ou o primeiro de uma série. O Concílio niceno constitui um ponto de viragem, não só teológico, mas também eclesial. Nele continuamos a ser desafiados a manter vivas algumas das notas dominantes do ser Igreja. A primeira sinodalidade, que teve em Niceia a sua primeira expressão ecuménica e universal, com todos os dinamismos pré- e pós-nicenos que convergiram para um maior amadurecimento e reconfiguração da própria estrutura eclesial. Segundo a fidelidade à tradição e a estabilidade que um corpus doutrinário sólido permite na orientação e alimento da vida dos fiéis. Como diz um texto recentemente publicado pela Comissão Teológica Internacional, a decisão do Concílio de definir uma profissão de fé comum protege todos os discípulos. A clareza doutrinal torna a fé capaz de resistir às forças do regionalismo cultural absolutista e da fratura geopolítica, bem como às da heresia, muitas vezes ligadas a uma forma de sutileza elitista. Em terceiro, a criatividade teológica que Niceia potenciou pela sua interculturalidade, exigindo a procura de novas expressões significativas da fé em diferentes línguas e contextos, que resultaram em neologismos dogmáticos capazes de corresponder a pontos modais verdadeiramente decisivos do mistério cristão. O dever de fidelidade, e cito a Comissão Teológica Internacional,
não pode ser reduzido a uma simples docilidade passiva. É um dever de apropriação ativa por parte de todos os discípulos, com o apoio e sob a vigilância do magistério vivo do Colégio dos Bispos. A procura visível da unidade, fortemente ameaçada por questões doutrinais e políticas, que encontrou nas formações trinitárias o seu modelo e inspiração. A profissão de fé de Niceia exprime a fé comum de todos os cristãos, pelo que 2025 é um ano para valorizar o que temos em comum e olhar para o ecumenismo teológico como um caminho ainda por explorar. Ainda há um longo trajeto a percorrer, uma questão que Niceia tentou resolver, mas que acabou por constituir uma ferida ainda aberta, a questão da data da Páscoa, ainda hoje celebradas em dias diferentes pelas tradições oriental e ocidental. Também neste aspecto a convergência é possível, num ano em que felizmente a data coincidiu. Basta compreender a diferença entre a confissão de fé, que resulta de um acolhimento global da tradição recebida, e questões disciplinares, que resultam de decisões momentâneas e podem ser alteradas, como a questão pascal. As jornadas de hoje pretendem, deste modo, ser um espaço de escuta, reflexão e partilha, para que, à luz da grande tradição da Igreja, possamos também discernir os desafios do nosso tempo. Se no século IV a Igreja enfrentou divisões internas e a tentação de reduzir Cristo a uma simples criatura, também hoje somos chamados a defender e anunciar, com humildade e coragem, a beleza da fé cristã diante das incertezas e relativismos da nossa sociedade. Como afirma a Comissão Teológica Internacional, a comemoração dos 1700 anos do Concílio de Niceia é um convite à Igreja para redescobrir permanentemente o tesouro que lhe foi confiado e dele tirar proveito para o partilhar com alegria, num impulso novo, aliás, numa nova etapa da evangelização. Agradeço a presença de todos os participantes, conferencistas, direção e colaboradores do Instituto Diocesano de Formação Cristã, que tornam possível este momento de graça e de comunhão, bem como ao Museu de Marinha, que nos gentilmente cedeu este espaço e que faz esta união perfeita entre a universalidade que o Concílio constituiu e também a universalidade da evangelização que, para nós portugueses aqui em Belém, encontrou o seu início. Que o Espírito Santo nos conduza e que Maria, Mãe da Igreja, nos ensina a viver a fidelidade simples e alegre ao seu Filho, nosso Salvador. Sejamos, pois, testemunhas vivas da fé que em Niceia se consolidou, para que o mundo de hoje e de amanhã reconheça em nós discípulos que caminham na esperança da ressurreição. Muito obrigado e uma boa jornada para todos.